Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso curso online Mais Mulheres Eleitas. Eu sou a Priscila Marins, advogada, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes. Vocês terão agora uma aula sobre marketing eleitoral, que será ministrada pelo publicitário André Roque. O André tem vasta experiência em comunicação política, atuando em várias campanhas políticas, tanto para cargos no Executivo e Legislativo. Tenham todas uma excelente aula. Olá! É com muita honra e agradecendo à OAB pela participação nesse evento Mais Mulheres Eleitas, um evento importante no processo democrático, principalmente incluindo as mulheres nessa campanha eleitoral de 2020. Eu fico orgulhoso de poder, de alguma forma, contribuir, enriquecer um pouquinho mais o conhecimento para que vocês, mulheres, tenham êxito nessas eleições de 2020. O marketing tem a missão de potencializar todos os conceitos do candidato, conduzindo os meios de relacionamento, que é a mídia, online e presencial, alinhando a comunicação com um perfil correto, né? A formação da mensagem entre emissor e receptor, costumamos dizer que a comunicação não é o que falamos, mas sim o que o outro entende. Então, partindo desse princípio, o marketing é fundamental para fazer a mensagem que você quer passar ao seu eleitor e chegar de uma maneira estratégica que lhe favoreça. Para isso, estabelecemos o conceito do candidato, que é o resultado que você tem por essência e que você pode direcionar da sua imagem para atender o eleitor. Então, todas as ações traçadas estarão de acordo com uma estratégia pensada na promoção do candidato. Qual estratégia que você acha que pode adotar para que seu eleitor decida por você e não por outro candidato? É importante destacar que a mulher tem conseguido ocupar o seu espaço no cenário político graças a algumas candidatas que se empenham em fazer muito mais do que preencher uma cota obrigatória de 30% de gênero. É onde o marketing entra para a construção da vitória no pleito. E geralmente o storytelling é muito importante, pois ressalta a história, a essência e as qualidades da candidata através de uma narrativa. Quando me responsabilizo em conceituar um candidato, faço uma varredura total de todas as informações como processo de conceito que dará origem a toda a estratégia de comunicação da campanha. Levantamento de toda a sua reputação, seja política, e sua presença no universo de eleitores, se é considerada uma liderança natural, expressiva, se é muito conhecida pela vizinhança, ou enfim, são várias informações que nós devemos traçar para configurar o briefing, e essas informações vão nortear o trabalho. Papai e mamãe tinham um amor muito grande aos filhos. Ele passava isso pra gente, que a família era a base de tudo. Chegar à noite e dormir, tomar banho nesse açude aí, aprender a nadar logo jovem e dar muito valor à vida que a gente tinha. A gente não tinha energia elétrica, a gente tinha lamparina com querosene. Não tínhamos televisão. A maior parte, enquanto a gente morava aqui, não tínhamos geladeira. Se alumiar era lamparina, carro não tinha, tinha que ir e voltar toda a vida de pé. No meu pai e minha mãe dizia que a gente só tinha futuro se estudasse. A mãe dela só vinha para aqui de burra, cavalo não burro. E com o pai Joandino na carroça cheia de fruta para vender, para dar os estudos deles. Os olhos brilham, como se isso aqui é a vida de mãe. E meu pai era um cara que pregava sempre, olha, preste atenção, nunca
tire o que é dos outros. A Anunciada e João Dino foi quem ensinou ela a ser correta. Disse, olha minha filha, a coisa mais bonita do mundo é um filho ser honesto, correto. Quando as mulheres eram preparadas só para casar, meu pai dizia que mulher tinha que se formar. O que mais eu achava difícil era me separar, sair de casa aos 9 anos e ter que enfrentar outra cidade. Chorava, às vezes eu chorava muito, mas não abria mão porque eu sabia que era a única saída e que meu pai e minha mãe, eu tenho certeza que eles também sofriam com a saída da gente, mas a gente voltava nas férias. Ela veio de pés com a mãe, negócio de 1h da tarde, e com um livrinho na mão, e na hora que chegou lá em casa, sentou-se na cadeira e foi ler. Caicó concentrava tudo. Caicó concentrava, educava todo o Seridó, que era onde tinha. Com 14 anos, como eu já precisava fazer o científico, né, que era o segundo grau que a gente chamava, aí eu fui para a Casa do Estudante, eu fui diretora do departamento feminino da Casa do Estudante de Caicó aos 14 anos. Lugar onde moravam 80 mulheres de todos os municípios, Chucurutu, São João do Sabugi, porque a gente vivia a mesma situação. A felicidade não depende daquilo que a gente não tem, e sim do bom proveito que se faz daquilo que se tem. O maior ensinamento que o Bom Lugar trouxe para mim é saber que a gente pode ser feliz com uma vida simples. A gente tem uma vida simples. Na fase inicial, é realizada uma análise SWOT ou FOFA, que nada mais é do que relacionar os pontos fortes e fracos da candidata, assim como as oportunidades e ameaças que geralmente podem ocorrer ao longo da campanha ou através de pesquisas qualitativas que conseguem extrair diversas informações de grupos focais na área mapeada que corresponde ao seu voto. Vou precisar para vocês exatamente o que é uma análise SWOT. A matriz SWOT, ou FOFA, que é uma tradução, né, de uma ferramenta que utiliza para identificar as habilidades e competências e saber o que é preciso melhorar em busca do desenvolvimento próprio do candidato. O foco dessa metodologia, né, no âmbito individual, é se conhecer melhor, por meio dela mesmo, que toda a opinião vem dela. E aí você identifica o que é necessário para executar as coisas que fazem vencer, que aproveita melhor as oportunidades, que fortalece as competências e os talentos, que ultrapassam possíveis ameaças que vão acontecer, conquistar objetivos e metas para concretizar seus sonhos, ou seja, é uma análise sobre a essência do candidato. Agora, sobre a pesquisa qualitativa, a gente pode dizer que ela aborda temas que não podem ser quantificados em equações ou estatística. Ao contrário, estudam-se os símbolos, as crenças, os valores e as relações humanas de determinado grupo social, também conhecido como grupo focal. Às vezes, numa pesquisa qualitativa, a gente mostra as peças que foram criadas, mostra o jingle que foi criado para saber as reações dessas pessoas. A gente coloca algum signo, né, que dá uma representatividade daquilo que a gente pretende buscar. Enfim, é uma análise em torno do eleitor. A gente construiu, né, o conceito do candidato, o conceito do eleitor, e aí a gente começa a identificar, né, a identidade visual, por exemplo, é importante porque nos meios de comunicação é onde a candidata se promove de forma visual, que aparecem as referências relacionadas, por exemplo, ao sol, uma cidade praiana. Aí no outro dia ela virou vegana e bota uma cor verde, né? No outro dia ela acordou de um movimento negro, ela bota a cor preta. Enfim, aí ela não mostra a identidade. Ou seja, a identidade visual ela deve existir dentro de um alinhamento padronizado, né, com paleta de cores, com a forma das letras, no caso as fontes bem constituídas, né, com uma visão bacana, que você possa ver ela à frente de determinadas cores, à frente da cor branca, como ela se manifesta, e sempre aquele padrão vai fazer o quê? Vai identificar
toda vez que a candidata estiver falando com seu público e tiver necessidade de fazer uma identificação visual. A gente sai do visual e vai para o auditivo. É o quê? O jingle. Todo mundo conhece o jingle. E aí a gente formata o jingle, né, baseado nas informações que a gente tem, que é uma peça publicitária, né, em forma de música, que tem a função de prender a atenção do ouvinte, né, e fixar a marca através de recursos de memorização, com versinho, repetições, rimas. Ou seja, o chiclete que todos conhecem, né, aquelas musiquinhas que quando você menos espera tá lá no banheiro fazendo xixi e tá cantando a musiquinha. Em resumo, um marketing mal feito, gente, pode arruinar a sua candidatura. Uma comunicação deficiente pode atrapalhar completamente o seu sucesso eleitoral. Vou dar um exemplo. Eu estive numa cidade e, conversando, eles me mostraram um filme que fizeram. E eu olhei umas imagens assim e não entendi. Daí uma pessoa pegou o filme e me explicou. Pronto. Quando você explica a propaganda, ela definitivamente não cumpriu o seu papel. Então, é sobre isso que a gente está fixando na sua cabeça a necessidade de você se embasar ou de ter um profissional para te dar um direcionamento na parte de comunicação. Fotografia, essa é uma peça principal, principalmente para vocês, mulheres, né, que são vaidosas e tal. Então a fotografia é o que representa a tua imagem. É você, as pessoas identificarem aquela pessoa que a gente colocou sob forma de fonte, né, sob forma de jingle. E a fotografia, ela tem que ter um cuidado muito grande, ela tem que estar bela, principalmente algumas redes sociais, que elas se movimentam só em torno mesmo da imagem. Vamos ter cuidado com a fotografia, vamos fazer umas fotos com profissionais para que vocês realmente tenham êxito nessa peça que é fundamental. O filme. O filme hoje, né, que é a junção de tudo isso, identidade visual, áudio, vídeo, que é aplicado em doses de recursos de emoção, né, ele sensibiliza o eleitor. E hoje é uma grande arma de motivação e sensibilização mesmo, né? Então eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu particularmente acho. Eu tive uma passagem pelo Nordeste, e o Nordeste é muito rico, né, nas campanhas políticas, tem muita criatividade, eles são extremamente exigentes. E esse filme é uma das peças que eu admiro bastante. Dá uma olhadinha para vocês conhecerem. Rosa que te quero rosa, rosa que te quero rosa. Rosa que te quero rosa, rosa que não se cansa, rosa de amor poderosa, de raiar a esperança, rosa do novo que avança, rosa que acende o jardim, rosa do povo é mudança, rosa de você e de mim. Rosa que é preciso, rosa que não tem fim, rosa do teu sorriso, rosa agora, rosa sim, rosa do campo, da cidade, rosa da noite, do dia, rosa flor da liberdade que exala alegria, rosa de todo lugar, mãe de todas as cores, rosa do chão potiguar, rosa de todas as cores. Rosa branca, amarela, rosa, rosa encarnada no cabelo, na lapela, eita, rosa arretada. Branca, amarela, rosa encarnada no cabelo, na lapela, eita, rosa arretada. Rosa branca, amarela, rosa, rosa encarnada no cabelo, na lapela, eita, rosa arretada. Branca, amarela, rosa encarnada no cabelo, na lapela, eita, rosa arretada. Para a gente falar de emoção, a emoção é um composto que tem o objetivo de quê? De gerar sentimento, de realmente emocionar, mas é na comunicação. O marketing, ele tem que estar envolto em todas as ações que eu vou agora precisar nesse módulo para que você entenda. Para a gente conversar sobre a emoção e o que ela consiste dentro de um planejamento de marketing, é necessário que a gente entre na comunicação, que está embaixo do marketing eleitoral. Ela é um eixo do marketing.
Então a gente vai fazer algumas perguntas que têm muita relação com as mudanças legislativas que aconteceram de 2016 para 2020, onde em 2016 200% era a capacidade da coligação colocar números de vereadores para a Câmara. Por exemplo, estamos falando no caso, nas eleições proporcionais. Hoje já são 150% por partido. Isso faz com que o teu universo de pessoas vão ter tantas mulheres, mas tantas mulheres, imagina aí, se a gente seguir nessa contagem aí de 30%, né, que cada partido necessita, quantas mulheres estarão no pleito? E aí você tem que ser preciso para você emocionar. Eu não vou diretamente falar da emoção como sentimento, mas o que se precisa percorrer para que você toque no coração do seu eleitor. Números de candidato hoje é simplesmente fundamental para que você tenha essa visão, né, num contexto de comunicação e de marketing principalmente. Porque a lei determinava em 2016 que as coligações poderiam lançar até 200% do número de cadeiras. Hoje, são 150% que cada partido pode lançar. Então, essa contagem significa que você vai ter muito mais mulheres no pleito eleitoral de 2020. E é por isso, para você realmente, você precisa de muita emoção para você conquistar o teu eleitorado, mas você precisa trilhar um caminho para que essa emoção seja veiculada. E é isso que a gente vai falar agora. Então vamos lá, o primeiro ponto é defina seu público. Né? É o primeiro passo a conquistar o eleitor, é saber o que ele precisa para depois oferecer uma solução. Defina nichos específicos, estude-os de forma cautelosa para tentar focar todos os segmentos da população. É muito arriscado, porque você pode tentar agradar a todos e acabar não agradando ninguém. Por isso, o ideal é se concentrar em grupos específicos de pessoas, como por exemplo, mães com filhos pequenos que trabalham fora de casa, trabalhadores que se aposentaram ou se aposentarão nos próximos 5 anos, artistas e artesãos que trabalham por conta própria, faxineiras que trabalham em mais um local sem carteira assinada, enfim. E para isso, uma persona é importante ser criada, para identificar seu público, traçar estratégias de comunicação eficaz, conseguindo identificar o perfil do seu público. Uma ferramenta facilitadora é a criação da persona, que é exatamente a personificação de seu público, embora a gente trate a persona como um indivíduo. Ela representa um grupo de pessoas com características de vida, cultura e idade bastante semelhantes. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, Patrícia tem 32 anos, classe média alta, mãe de Pedro, de 6 meses, e planeja ter outro filho. Trabalha em uma multinacional como secretária executiva, 8 horas por dia, gosta de cuidar da saúde e ter tempo para praticar hobbies como dança. O seu maior desejo é ter disponibilidade para cuidar do seu filho e passar o tempo de qualidade com sua família. Ao mesmo tempo, não deseja abrir mão da estabilidade financeira e de sua carreira. Quando a gente cria essa persona, que tem características muito definidas, facilita o pensamento de uma comunicação dirigida e pessoal. Com a persona criada, conseguimos de maneira mais fácil pensar na linguagem que deverá ser utilizada. 2. Esteja presente no universo virtual. 3. Responda todas as críticas, positivas, negativas. 4. Faça visita aos eleitores e resista às suas demandas. 5. Aposte em técnicas de linguagem corporal. 6. Nunca se acomode. Uma outra consideração para o proporcional é quando você coloca em 2 níveis o candidato. O candidato de arrancada é aquele que nunca veio ou não está em reeleição. E o candidato de reeleição, né, ele tem estratégias diferentes. Eu vou aqui colocar a estratégia tanto de arrancada quanto de reeleição
se baseando em todas as metodologias, né, para um público acima de 200 mil pessoas para uma cidade. E aí, depois de uma forma mais profunda, quando você aprofundar nas sugestões que eu vou deixar aqui, você pode reduzir de acordo com as necessidades da tua cidade. Na arrancada, mensagem única, atuação regional, temática e ideológica. Pautas legislativas, entendendo do executivo. Contato pessoal e cadastramentos, né, nos eventos que você vai fazer. Pauta macro-regional, né, por exemplo, Zona Sul, Zona Norte e tal. Posicionamento político, oposição ou situação. Pesquisa porta a porta com complemento. Porta a porta com WhatsApp e blitz em pontos de passagem, conteúdos em todos os níveis, básico, intermediário e profundo. E reeleição, prestação de contas, setorizada, regional, tema, atividade legislativa, construção de narrativas baseadas em melhoria de vida, reforçar a imagem da carreira, do cargo, pauta regional e pauta secundária, temática ou ideológica, posicionamento político, oposição à situação, demonstrar conhecimento da administração, pesquisa porta a porta com complemento, porta a porta com WhatsApp e blitz em pontos de passagem, conteúdo em todos os níveis, básicos, intermediário e profundo. Nesse tema, vou indicar a leitura de um artigo para que a candidata possa se aprofundar diante da característica do seu cenário político. Sendo assim, você vai poder classificar as suas estratégias diante da tua realidade. Vamos lá e boa sorte! Neste módulo, vou trazer um case para ilustrar a relevância do marketing digital nas eleições. Há anos, no cenário eleitoral, a grande estratégia dos partidos era coligar em campanhas políticas, interessado único e exclusivamente no tempo de rádio e TV que os partidos somavam. Era uma correria para unir vários partidos e garantir um tempo bem longo, uma mídia favorável que privilegiasse o candidato, dando mais visibilidade. Até que Bolsonaro chegou e reconheceu nas redes sociais o tempo de televisão de 4 anos, o que ninguém ainda tinha percebido. Desde 2014, o então deputado federal iniciou sua campanha e usou de maneira inteligente as principais plataformas das redes sociais. O seu posicionamento foi a grande sacada. Ele observou que o país estava fervendo, pipocando com manifestações contra o governo, eventos anti-Lula, antipetismo, e se fortaleceu no discurso conservador a favor da família tradicional brasileira. Mesmo tendo casado 3 vezes. Certamente, antes ele calculou minuciosamente e descobriu que não precisava de 100% dos votos. Uma outra clara estratégia foi identificar um segmento social sem representatividade naquele momento. E aos poucos ele se cristalizou numa relação com eles, a ponto de desafiar Lula em 2018, quem colocaria mais pessoas no dia 28 de março. Com 55,13% dos votos válidos, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República pelo PSL. Após uma corrida eleitoral, aproveitando das oportunidades, lembram? Matriz SWOT? Então, e os fatos inesperados foram surgindo, destacando-se as novas regras sobre financiamento de campanha e o uso de meios digitais, principalmente no que tange a disseminação e controle de fake news. Se numa primeira análise esse contexto pôde passar a mensagem de que o papel da comunicação na campanha foi diminuindo, principalmente pela redução nas verbas e no tempo de TV, para muitos analistas, o marketing político foi fortalecido do processo, justamente por ter ajudado a construir a candidatura de Bolsonaro com poucos ativos. Não há unanimidade
sobre o quanto as redes sociais se destacaram na comparação com a televisão. Há quem acredite até que o poder das redes foi subestimado, principalmente a do WhatsApp, o que pode ter impactado todos os adversários, exceto o ganhador. Uma pesquisa da Datafolha sobre a relação do eleitorado de cada candidato com redes sociais, publicada às vésperas do primeiro turno, mostrou Bolsonaro em destaque na maioria dos quesitos, às vezes atrás somente de João Amoedo, do Novo, cujo eleitorado era concentrado nas classes A e B. O Facebook era usado 57% dos eleitores de Bolsonaro contra 40% do Haddad. No WhatsApp, o candidato do PSL se comunicava com 61% do seu eleitorado, contra 38% do concorrente do PT. O presidente eleito tinha a maior base que compartilhava conteúdo sobre política e eleições. Em ambas as plataformas, em todos os candidatos, 31% no Facebook e 40% no WhatsApp. Haddad com 21% e 22% respectivamente. Um levantamento da Social Bakers, plataforma de análise e gestão de plataformas digitais, mostra que o Bolsonaro saiu de 6,9 milhões de seguidores, em todas as plataformas que ele utilizava, em janeiro de 2018 para 17,1 milhões em outubro. No mesmo período, Haddad foi de 742 mil para 3,4 milhões. Por outro lado, Haddad, do PT, que começou a campanha mais tarde, ficou em segundo lugar no primeiro turno e cresceu na reta final do segundo turno, terminando com 44,87% dos votos válidos. E ainda houve um grande engajamento das redes sociais dele, fortalecendo que a verdade tem mais poder que o fake news. Parte do desempenho do Haddad ocorreu por quem viu nele a vítima do fake news. Apesar da aparente informalidade, a comunicação de Bolsonaro foi construída profissionalmente, com profissionais desenvolvendo na dose certa, criatividade, para que as ideias se convertam em resultados. O marketing político precisa de estratégia, mas também de criatividade, pois o digital é como a TV e o rádio. Mas tenha certeza, se houver um candidato que o eleitorado não quer, o marketing não vai fazer milagre. Para falar sobre o que é necessário para se ter um plano de governo de sucesso, primeiro, tenho que falar o que é e como é formado um plano de governo. Como o próprio nome diz, é o que você planeja executar caso eleita. O plano de governo é obrigatório, é uma exigência da Justiça Eleitoral e que fica disponível para acesso eletrônico da internet, para qualquer cidadão que queira consultar. No plano de governo estão suas ideias, projetos, as bandeiras que você defende. Exemplo, se você é uma professora que decide se candidatar a prefeita, como sua identificação é bastante forte com a alfabetização, por exemplo, suas bandeiras devem ser educação, valorização dos profissionais da educação, alfabetização, capacitação, enfim. Deve haver vários projetos nessa linha que ficarão em destaque no seu plano de governo e vão revelar quais são suas prioridades. Para que o plano de governo possa ser um sucesso, é necessário que seus projetos correspondam às expectativas, aos anseios dos seus eleitores e, para isso, a gente volta no planejamento de campanha lá atrás. Como saber o que o eleitor quer? Só ouvindo. A pesquisa qualitativa retrata esses dados que são necessários. E outra, o plano de governo ele é específico só para a campanha majoritária, ou seja, as candidatas que estão aqui, que querem ser eleita a prefeita do município. Como alinhar o conceito de campanha com a expectativa do eleitor? Sabe como? Sintonia. No popular, dar liga, gerar química, é quando tudo dá certo.
Muita gente acaba achando que campanha é só ir para a rua e prometer tudo. Mas aí vem a pergunta: o que o eleitor quer de você? Ele quer promessa? E qual o discurso que ele quer ouvir de você? O que a pessoa que você deseja conquistar o voto espera do teu pensamento? Planejar não é perda de tempo, é fundamental. Somado pesquisas, análise SWOT, o briefing da candidata, adotado a linha padrão da identidade visual, que foi traçada, dentro do conceito da candidata, é o resultado dessa união que você vai gerar no seu eleitor, que somado ao seu discurso vai sensibilizá-lo. Vou fortalecer aqui uma pincelada na estratégia que é bastante positiva de marketing digital nas redes sociais, para você aplicar no seu conceito como candidato naquilo que o seu eleitor quer e precisa ouvir. O que potencializa as redes sociais é impulsionar de forma segmentada e direcionar o conteúdo adequado ao seu público. É um desperdício investir para atingir de forma generalizada sem direcionamento segmentado. Você não terá resultado e fará um investimento astronômico para falar com toda a sua cidade de forma genérica. Imagine que você precisa divulgar uma proposta sobre algum projeto ou lei sobre o tema lazer, por exemplo. Um vídeo explicando de forma genérica para todo mundo não vai atingir o resultado. Se não for conteúdo específico, você vai jogar dinheiro fora. Já pensou no interesse de um idoso por uma rave? Ou de um adolescente por uma seresta? Lazer para as pessoas portadores de deficiência tem que ser específico, para casais, para amantes da música instrumental, e por aí vai. E é assim na política. Quando você entregar seus vídeos com conteúdo 100% direcionado para aquele público segmentado, identificando o público-alvo, vai gerar mais estímulos e assim construir a sua reputação na recordação da tua marca de campanha e no futuro gerando os votos da urna. Se você conseguir segmentar o público e o conteúdo com muita propriedade, você estará com a maior vantagem competitiva da comunicação. Esse é um modelo que vem de cases americanos que, através de segmentação de discurso, disponibilizou os conteúdos adequados. Isso gera os resultados do uso do marketing digital, tão expressivos e famosos nas campanhas de Obama e Trump. Mas você estará à frente da maioria dos adversários políticos com muito trabalho, não é pouco não, hein? Mas muito trabalho mesmo, mas sairá à frente daqueles que utilizam de forma genérica o marketing digital. A comunicação eleitoral é muito abrangente quando se fala em campanha política. É impossível não falar em marketing. Sem divulgação não há campanha. E para você que quer saber mais sobre o tema, que ainda tem dúvidas sobre o que gostaria de interagir, sobre como você agir, eu vou deixar aqui na tela o meu contato de WhatsApp e você pode ter certeza que terei imensa felicidade em retornar o seu contato. Ok? Espero que as informações que nós colocamos aqui, que você assistiu, te ajude e te inspire na sua campanha. Todos saem do mesmo ponto de partida, porém, a chegada depende de cada um. Sucesso para você e vitória nas urnas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Para confirmar sua participação, envie até o dia 31 de outubro de 2020 um e-mail para maismulhereseleitas@gmail.com com o nome da aula, seu nome completo e o número de seu telefone. Agradecemos a sua participação e esperamos você no próximo módulo.